Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Deus é bom, maravilhoso, poderoso. Ele é o nosso melhor amigo, maior amigo, grande amigo. Ele é o nosso pastor, grande pastor, bom pastor, supremo pastor. Ele é o Senhor, Deus onipresente, onisciente e onipotente. Pode tudo, está em todos os lugares, sabe tudo. Ninguém no céu, na terra, no mar se compara ao Senhor. Ele é o Senhor do universo, Senhor da igreja, Senhor de Israel, Senhor da família, nosso Senhor. A Ele tributamos a glória que só o seu nome merece. Provérbios no capítulo 14, e o verso de número 30, assim nos diz a palavra do Senhor. O coração com saúde é inveja da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. À luz do que o sábio escreveu, eu quero discorrer sobre esse tema, a inveja. Não é nosso propósito aqui, nessas breves palavras, falar da inveja do ponto de vista literário, sociológico ou político, mas apresentá-la de acordo com o que ela aparece nas páginas das Escrituras Sagradas. Para aqueles que acariciam a inveja, embora não desejem ser chamados de invejosos, para esses que sentem prazer em exercitar-se no terreno da inveja, diremos que os crimes mais nefandos da história do mundo foram instigados pela inveja. A inveja, em suas diferentes manifestações, está sempre acompanhada pelo ódio, que não tolera a prosperidade nem a alegria do próximo. E não é só isto. A inveja odeia quem desfruta de algum bem e tudo faz para possuir ou gozar exclusivamente os bens que outros possuem ou desfrutam. Então vamos consultar a Escritura a fim de que conheçamos o que ela diz sobre a inveja. O livro de Gênesis registra alguns fatos em que aparece a inveja misturada de ódio. É bom lembrar que o primeiro homicídio da história foi causado pela inveja de Caim, que matou seu irmão Abel por não suportar que ele recebesse e gozasse os favores de Deus. Veja, irmãos, inveja dentro da família, um mal muito grave, que Deus nos livre. É bom dizer que a inveja ela é amarga, a inveja é destruidora, a inveja mata. Ou seja, a inveja em suas diferentes manifestações, ela é nociva. Outro fato registrado no Gênesis, no qual aparece a ação maléfica da inveja, aconteceu nos dias de Isaque, o filho de Abraão, quando os filisteus, tomados por inveja, entulharam os poços de água. Vamos ver como a Bíblia registra isso. Está no Gênesis, capítulo de número 26, o verso 14 e 15, quando diz: E tinha Isaque possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram a terra. Então, como se vê, a prosperidade de Isaque provocou a inveja dos vizinhos filisteus,
que em vingança entulharam os poços de água. Meus queridos irmãos, que cena triste, que cena lamentável, quando alguém movido por inveja quer nos prejudicar. Mas Isaac nos dá um exemplo muito belo sobre isso. Quando entulhar os poços, E quando alguém dizia assim, olha, esse poço é meu, Isaac não criava briga, não criava tumulto, ele ia e cavava outro poço. E a Bíblia diz que aonde ele cavava dava água. Porque quem é próspero, aonde ele for, Deus o abençoará. Deus o abençoará. Então não fique chateado, não fique com ódio de ninguém, não pague na mesma moeda se alguém te inveja e quer te fazer mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lembrando que é melhor ser invejado do que invejar alguém, tá? A Bíblia também vai registrar que os irmãos de José o quiseram matar e depois resolveram vendê-lo. Por quê? Por causa da inveja que tinha no coração. Quem mencionou isso foi o Estevão. Os irmãos lembram que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, eu quero ler para os irmãos o verso de número 9, diz assim: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda sua casa. Pois bem, irmãos, veja que, movido de inveja, vendeu. Talvez alguém esteja também te vendendo, Abro aspas, você vai entender. Movido por inveja. Mas olha o que a Bíblia diz. Eles te invejam, mas Deus era com José. Glória seja dada o nome do Senhor. E Deus, sendo com ele, a Bíblia diz, o livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça. Eu não sei se você está passando por algum tipo de inveja, seja no trabalho, na vizinhança, no ministério, na igreja, E isso tem te desanimado, isso tem feito você parar e pensar em abandonar tudo. Não faça. Deus vai te dar graça e vai te livrar. Deixa os invejosos nas mãos do Senhor. Uma coisa que os irmãos devem saber é que, relacionado com a inveja, a Bíblia aponta um perigo muito grave que se expõe aos invejosos, que está contido no texto que eu li. A inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, é um corpo com ossos apodrecidos, é um cadáver. No sentido espiritual, a inveja faz apodrecer a estrutura da vida, torna imprestável o invejoso, mata aqueles que sentem prazer em invejar. Nós lemos ainda em Provérbio que a Bíblia nos diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Provérbio 23:17. Dos homens malignos, dos perversos, não tenha. Aqueles que sentem inveja da riqueza do próximo, que invejam a prosperidade moral e intelectual de outro, correm o risco de ficar moralmente inutilizado e mortos para Deus. O invejoso é um morto. O invejoso é podre. O invejoso precisa ser curado. Bom, dissemos no início que a inveja foi a causa do primeiro homicídio da história, mas também a inveja foi a causa do maior crime da história.
E nós vamos ver quanta gente importante estava envolvida no maior crime que a inveja praticou. Aconteceu há muitos séculos na cidade de Jerusalém, quando se comemorava uma festa anual entre os judeus. Assim resiste às Sagradas Escrituras. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, os acusadores de Jesus disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Mateus, capítulo 27, verso 15 até o 18. Por inveja, irmãos, por inveja o haviam entregado. Isto é, a ação da inveja entregou Jesus Cristo, Filho de Deus, nas mãos de Pilatos, para que o mestre fosse condenado à morte sem ser culpado, a fim de que se consumasse o maior e o mais clamoroso crime da história, a morte do Filho de Deus. Inveja, porque Jesus agradava mais do que eles, os fariseus, porque Cristo falava com autoridade divina. Inveja porque Jesus não tinha defeito algum que eles pudessem apontar para que o incriminasse. Inveja porque Jesus é o Filho de Deus. Mas a inveja, no entanto, não findou sua missão diabólica após a crucificação do Salvador. Ela não se satisfez com o crime mais nefando do universo. Nos dias da igreja primitiva, a Bíblia diz que os apóstolos foram invejados. A operação de milagres incomodou os homens religiosos que também estavam revestidos de autoridade, os quais se deixaram dominar por inveja para perseguirem os apóstolos. A Bíblia diz: levantando-se o sumo sacerdote e todos quantos estavam com eles, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Atos 5, 17 até o 18. Encheram de inveja os sacerdotes, porque Deus usava homens simples, e não a eles, sacerdote para curar enfermos e para atrair as multidões que aceitavam a salvação em Cristo. Quando Paulo e Barnabé pregavam na sinagoga de Antioquia, diz a Bíblia que os judeus, vendo a multidões que vendo e ouviam eles, tomaram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava. A inveja terminou por expulsar os apóstolos da cidade. Então veja, meus irmãos, quantos estragos a inveja tem feito ao longo dos anos. Que Deus nos livre da inveja. A Bíblia condena a inveja. Tiago 3,14, Tiago diz assim: mas se tendes amarga inveja ou sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. E o apóstolo Pedro assim nos diverte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicência. Por fim, irmãos, a Bíblia condena esse pecado gravíssimo. Se você é dominado por isso, peça libertação a Deus. Peça cura pela palavra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a você, meu irmão, amigo, que está sendo perseguido por algum invejoso, seja em qualquer área da sua vida, Deus te guarde, Deus te ajude. Entrega nas mãos do Senhor, Deus cuida de você. O teu coração não é o campo de inveja, o teu coração é campo de paz, de amor e de graça da parte do Senhor Jesus. Não tenha ossos podres, porque isso é sinal de invejoso. Tenha ossos fortificados pela graça
do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.